Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal. Então, se você é novo, já vai deixando seu like, se inscreva e também ative o sino, nação. Sacanagem, algumas postagens que eu tô vendo de torcedores rivais falando que a arbitragem hoje ajudou o Flamengo. Aí, na boa, tem que ter um mínimo de sensatez, né, gente? Pelo amor de Deus. Porra, a culpa é do árbitro, dos dois jogadores do Sport serem tão burros ao ponto do time bem, ganhando, o zagueiro que já tem amarelo dá uma voadora. Depois o volante pisa no tornozelo do jogador do Flamengo. Aí não, né? Porque tem que ter, claro, tem que ter a reclamação, a zoeira, a polêmica, mas com um mínimo de realidade no negócio. Hoje, o Sport perdeu seus dois jogadores por uma burrice inacreditável. E aí não dá, né, gente, pra dizer, o Flamengo foi beneficiado, teve que expulsar dois jogadores do Sport. Concordo. As expulsões ajudaram muito o Flamengo. Mas não porque o árbitro errou. Porque os jogadores do Sport foram burros. Aí não. Aí, claro, tem a rivalidade, tem tudo que envolve rede social, mas aí já é muita cara de pau. Hoje, essas duas expulsões, elas foram resultado de quê? Burrice. Não de arbitragem. A arbitragem não interferiu em nada no resultado do jogo hoje. Sei que muitos vão xingar. Pilhado clubista, quem me acompanha sabe. Quando eu tenho que falar as verdades até sobre o Flamengo, sobre a arbitragem a favor do Flamengo, eu falo. Mas hoje é até sacanagem querer falar alguma coisa diante dos cartões tão corretos como eles foram. Não tinha nem como não dar o segundo cartão para os dois. Deve entrar em campo na próxima partida. Ricardinho, eu não sei o que você pensa, mas dentro do que foi o jogo, principalmente no primeiro tempo, ficou às vezes claro que faltava também ritmo para os caras, né? Que não se conversavam tanto dentro de campo, mas no segundo tempo aí com dois a mais em campo, a qualidade que entra também dentro das quatro linhas, o Flamengo conseguiu equiparar o jogo, equiparar a parada como um todo, virou no segundo tempo e goleou o Sport e ganha ainda mais força para buscar a liderança nesse momento. O que o Flamengo precisava hoje, ele fez, que era vencer o jogo. Com muitos desfalques, é verdade, mas mesmo assim, um Flamengo muito superior ao Sport. O Flamengo demorou para entrar no jogo, o Flamengo toma um gol e aí dois jogadores do Sport colocam tudo a perder. Com dois homens a mais, é impossível hoje no futebol você segurar qualquer time adversário, ainda mais um Flamengo, que hoje não tinha titulares, mas que ainda tem, assim, um elenco muito bom e um time de qualidade. Acho que até demorou para fazer o seu segundo gol, não teve muita paciência, o Everton Cebolinha teve que entrar para chutar a bola na trave e depois o Juninho fazer o gol. É uma vitória de um Flamengo que é muito melhor do que o Sport, mas foi facilitada sim pela irresponsabilidade de dois jogadores do time pernambucano. O Sport está rebaixado para a Série B e o Flamengo agora é o líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai lutar até o fim para vencer o Campeonato Brasileiro. Será rodada a rodada contra o Palmeiras. É de longe um dos campeonatos mais disputados do planeta. Bora ver os gols? Bora ver o que foi dentro do campo, na Arena Pernambuco. O primeiro gol é do Sport, né? Esse vacilo gigante da defesa do Flamengo. Ela vai sobrar no Pablo. Na primeira, travado. Na segunda, ele manda pro gol, fazendo 1-0. E aí, todo mundo se perguntava, o Flamengo esqueceu o futebol lá no hotel, deixou no aeroporto lá no Rio de Janeiro, porque até então o Sport era, se não dono do jogo, mas dono das ações mais perigosas, né? O Flamengo entrou muito mal, desconcentrado, a gente vê como é um erro de todo o sistema defensivo do Flamengo, esse gol do Sport, e o jogo ia muito difícil pro Flamengo, ele gerava quase expulsão, nada, né, Marcelo? até aí, Isso. até a expulsão do Matheus. Esse segundo cartão é necessário que ele tome, mas um jogador que já tem cartão acho que não deve fazer essa falta, não deve entrar assim um adversário se você já tem um cartão amarelo. O primeiro cartão é bem mais tonto por parte dele e ele toma esse segundo que é quase inevitável agora, que deixa o Ayrton Lucas ir e tente se recompor, ajudar a defesa como desce. Não era uma jogada de evitar com tudo que desce, apesar de todas as consequências do ataque do Flamengo. E aí o golaço do Ayrton Lucas, né? Do Luiz Araújo, melhor né? dizendo. Perfeito. Ele recebe, a gente vai ver no replay aí, né? Não tem marcação, ele olha pro goleiro e bate, né? Ó, recebe, ajeita o corpo, passa da entrada da área, um golaço, né? Aí já com um jogador a mais, a gente falou. E aí vai vir a segunda expulsão, né? Em cima do Ramon. Ele já tinha o cartão amarelo,
o Wallace vai dominar a bola e vem por trás e faz a falta. Esse Ele cartão- sabe que vai ser expulso, né, Marcelo? Olha lá. Não, esse cartão não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. É uma jogada que não vai dar em nada, que o jogador do Flamengo mais avançado tá de costa no círculo central e ele vai pegar o cara, vai Não pegar, tem nem olha, ele conversa. pega o Wallace no tornozelo dele só pra fazer uma falta mesmo pra cartão amarelo de um time que já tava com a menos e já tem muita dificuldade. Porque numa dessa, né, Ricardinho? aí é o segundo gol do Flamengo. O segundo gol que nasce com o chute do Cebolinha, depois tem rebote no pé do Juninho, ele faz o gol pro Flamengo. Se você mata o contragolpe, o cara tá saindo na cara do gol, é uma situação. Perfeito. Mas quando você tá no meio de campo, ó, jogada morta, você tomou um gol. Atacante de costa, dominou a bola errada, ia sobrar pro Lucas Lima a bola, até pra ter um contra-ataque do Sport. Aí o Ramon, que já tinha tomado um cartão, toma o segundo cartão. Aí é falta de inteligência mesmo, né? Não sentiram o jogo? O Sport tá sentindo o Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada. O Sport tem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. 2 vitórias. Uma contra o Corinthians e uma contra o Grêmio. É muito pouco, né? É. É o Grêmio mesmo, outro, né? É o Grêmio. E Eu não tô ganhou maluco, lá na não. arena do Grêmio, Isso. inclusive, lá no sul Isso. do país. E ganhou o Corinthians jogando em casa, o Corinthians com o time alternativo. E desse resultado, aí você já tá com 2 jogadores a menos, você tem o placar já virado a favor do seu adversário. E antes mesmo disso, e esse gol do Bruno Henrique é de completa desatenção numa saída de bola. E voltando pro segundo tempo, ficou muito notório, o Ricardinho me chamou na oportunidade pra salientar, né, Beckler? Os caras do Sport nem na metade do campo vieram. Antes da bola rolar pra segunda etapa. Todo mundo já tava na intermediária pra trás e bola pro Flamengo, eles que tentem desbloquear a defesa. E conseguiram como poucos clubes no Brasil conseguiriam, né? Não. O Flamengo custou a conseguir. Foi conseguir aos 15, 16, com 2 jogadores a mais, atacando muito mal num gol de sorte. Luiz Araújo, o Everton Cebolinha, perdão, bate mal na bola. Tinha acabado de entrar. Ela dá na trave e sobra pro Juninho, que aí é oportunismo de centroavante, saiu correndo pra frente pra ver o que acontecia e a bola tocou nele. Não tem nada assim de mérito do Flamengo, de que conseguiu. O Flamengo simplesmente tinha 2 a mais. Existe um demérito, então, do Flamengo ter demorado tanto pra Sim, conseguir o fazer Flamengo os tinha gols? que ter demorado muito menos. O jogo ficou dramático por 1 hora. O Flamengo pegou um time rebaixado com 2 a menos e demorou 1 hora pra estar à frente do placar. O Sport foi se desmontando e a vitória ficou obrigatória para o Flamengo. Não tinha como não ganhar esse jogo e demorou demais para fazer o segundo gol. Mas era aquilo, né, Marcelo? Mesmo atabalhoado, mesmo tomando decisões erradas, o gol ia sair. Não tinha como não sair. Assim, Perfeito. Acho que a opção Perfeito. do Sport era simplesmente se fechar com 8 e ver se numa dessas, no que caísse a bola num rebote no pé de um jogador do Sport, o Pulgar ou o Saul levantasse demais a perna, tomasse um segundo cartão amarelo, o Emerson Royal dominasse mal uma bola, puxasse um jogador e tomasse um segundo amarelo, pra tentar ficar 8 contra 9 jogadores de linha e voltar pro jogo. Mas aí entra a inteligência do Felipe Luiz, né? Porque tinha o João Vitor que ele entrou bem no primeiro tempo, todas as oportunidades saíram dessa dupla, né? O Emerson Royal e também do João Vitor, ele tava amarelado e o menino tava sentindo o jogo. O Felipe Luiz, esperto que viu que ali poderia ser uma alternativa para a equipe do Sport, saca o cara, né? Tanto que eu falei que eu tiraria antes de terminar o intervalo. Eu teria feito a troca, ele tomou o cartão aos 44, 43, eu já teria trocado ali. Só que, evidentemente, alguém falou pra ele, ó, tu dá uma segurada, aí não faz mais falta, tu vai sair no intervalo. Né? Aí o Felipe Luiz colocou o Flamengo pra cima como era de se esperar. Você tem 2 jogadores a mais, você não vai defender mais. Você vai atacar. O Beckler trouxe a informação aí. O Sport trocou o quê? 40 passes até o final do primeiro tempo, eram 37. É simplesmente ridículo. Só que o Sport, os jogadores que estão em campo, não tem culpa. Os jogadores tentaram se defender e óbvio que não iam conseguir. O Flamengo tinha a obrigação de ganhar o jogo antes dele começar. E quando teve 2 jogadores a mais, aí a obrigação ela quadriplicou. E o Flamengo fez o que precisava, ganhou o jogo e põe toda a pressão pro jogo que começa daqui a pouquinho na Vila, em cima do Palmeiras. Até porque, né, Beckler? Uma coisa é você perder ponto. A outra coisa é você perder ponto pro virtual rebaixado a pelo menos 5, 6, 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. Perder hoje ou não vencer o Sport seria um abalo absurdo pro Flamengo, não só do aspecto mental dos caras, mas na tabela mesmo. Esse tipo de partida não se perde pra quem quer conquistar campeonato de ponto corrido, né? Não, seria o pior resultado do Flamengo em anos, tá? Assim, seria o resultado mais desastroso do Flamengo, surpreendente e ruim em muito tempo de Campeonato Brasileiro, pelo menos, porque tiveram algumas eliminações na Libertadores que acho que também poderiam ser mais disputadas pelo time do Flamengo. Sorte do Flamengo que hoje era o Sport, tá?
fosse qualquer outro time do campeonato jogando como jogou o Flamengo, não sei se fosse outro time do campeonato jogaria, mas com os desfalques que tinham e entrando como os caras que foram os escolhidos pelo Felipe Luiz entraram, fosse qualquer outro time do campeonato, é bastante provável que o Flamengo não tivesse saído com 3 pontos. Para a história do campeonato, não vai dizer nada, porque para o próximo jogo acho que a concentração vai ser diferente, os jogadores vão ser diferentes, vai ser tudo diferente de hoje, então hoje ficam os 3 pontos para conta, que era o que precisava. Mas que sorte deu o Flamengo, que hoje era o Sport pela frente. Numa dessa você pega outro time mais competitivo ou com alguma coisa ainda a decidir no campeonato, com o Palmeiras a enfrentar daqui a pouco o Santos, que luta e tem total condição de sair da zona de rebaixamento, inclusive com uma vitória hoje. Inclusive tem uma pergunta na nossa enquete em relação a isso. Pro Palmeiras, será que é pior entrar em campo, entra mais pressionado com a vitória do Flamengo, ou não tem nada a ver, isso não interfere num jogo que já vai ser dificílimo pro Palmeiras, com muitos desfalques, Palmeiras que fez um esforço danado de logística para trazer o Flaco Lopes, que Vai ficar no banco pela seleção da Argentina ontem. E aí, Ricardinho, hoje a pressão, a responsabilidade já tá do lado do Palmeiras? A rodada, ela era mais complicada pro Palmeiras do que pro Flamengo, né? Independente de desfalque aqui ou desfalque lá, né? Você pegar o Sport já rebaixado e pegar um clássico é muito mais complicado, né? No meio de semana, a tabela inverte. O Palmeiras vai pegar um Vitória, que luta contra o rebaixamento, e o Flamengo vai fazer um clássico contra o Fluminense. Evidentemente que nesse momento, todos os jogadores do Palmeiras sabem que o Flamengo ganhou o jogo. E é claro que isso aumenta a pressão. Ah, mas isso vai fazer diferença? A gente só vai ver quando a bola rolar. Mas que aumenta a pressão, é claro que aumenta. Mas eu também acho que assim, cá entre nós, os caras do Palmeiras já sabiam que o Flamengo ia ganhar. Então não sei se eles se sentem mais pressionados, mas eles já tinham na conta, já estava engavetado que o Flamengo teria 3 pontos hoje e simplesmente isso se confirmou. Os pra lá e pra cá do jogo não mudam, que no final das contas todo mundo esperava e vieram 3 pontos do Flamengo. Essa rodada é mais difícil pro Palmeiras, porque tem o Santos na Vila Belmiro, mas a próxima rodada inverte, mas não é na mesma proporção, né? Perfeito. Hoje eram 3 pontos obrigatórios. O Palmeiras e Vitória não são 3 pontos obrigatórios. Mas o jogo era o Allianz também, né? Tem isso também, né? O Palmeiras ainda deve ter desfalques da data FIFA. Vai voltar o Andrés, que tá suspenso, o Alan, que tá suspenso, alguns jogadores suspensos voltam. A tia tá mandando... Fez a parte dele, é o que se esperava, né? Venceu, até o final do jogo do Palmeiras é o líder da competição, do Campeonato Brasileiro. Fez a sua parte, muita ajuda do Sport também. Começou ganhando o jogo de 1-0, falou assim, vou deixar pra lá. Aí 2 caras expulsos. Não tem nem como reclamar, né? Porque se tem alguém querendo reclamar das expulsões, né, os caras foram completamente imprudentes, né? Segundo amarelo, o meu modo de pensar, justo. Agora, é difícil de entender. Flamengo líder até agora, vou esperar o jogo do Palmeiras. Que jogo, hein? Santos e Palmeiras, que jogo! Nada que seja um grande jogo. As ações ofensivas eram baseadas em cruzamentos sobre a área, né? O Felipe Luiz ter boicotado durante tanto tempo o Juninho, né? Que pode não ser um jogador espetacular. Ele, de fato, não é um jogador espetacular. De forma nenhuma. Mas o Felipe Luiz o boicotou. Principalmente quando ele coloca o Michael antes do Juninho, fica claro ali que ele não confia de forma nenhuma no Juninho. E o Juninho fez um gol sem querer, praticamente, né? Ele quase perdeu o gol, né? Que foi o segundo gol do Flamengo, que foi o gol que destravou tudo. E aí depois virou passeio, né? Mas assim, é uma mistura de sentimentos, cara. Honestamente, eu fico meio assim, sabe? Ressabiado, porque o primeiro tempo foi simplesmente horroroso. Foi horrível o primeiro tempo do Flamengo. Foi algo na linha do primeiro tempo do jogo contra o Fortaleza, se bobear até pior. E as expulsões, evidentemente, elas condicionam o jogo, né? Vamos chegar dando like, que nem está falando o André por aqui. Vamos mandar superchat também para ajudar na pizza, né? O Ricardo Medeiro está falando aqui, laterais péssimos. O Emerson Royal é inapto, né, Ricardo? Inapto. Um jogador absolutamente inútil, né? Aliás, inútil não, porque o inútil ele passa despercebido, né? Ele quase complicou a vida do Flamengo no primeiro tempo. Aliás, o Léo Pereira, do Sport, fez o que quis com o Emerson Royal.
né? O Mengão Heavy Metal tá aqui falando do Cebolinha. Para mim foi o melhor jogador em campo. Entrou bem demais na partida, mais uma vez, e fez a diferença, né? O gol do Juninho, o primeiro gol do Flamengo, sai após uma bela jogada do Everton, né? Até o goleiro Gabriel ali não pula na bola, a bola bate na trave e volta para o Juninho, que quase perde o gol, né? Então foi o Flamengo que no segundo tempo, só o Flamengo jogou, foi um ataque contra a defesa. Agora, fica como é que eu posso dizer aqui? A impressão daquele primeiro tempo, né? É o que está falando aqui o Alexandre Copley, né? O iGamer está falando, a vitória não retrata a realidade, a saída de bola está preocupante com o time também. Exato. Não pode sair com a bola da forma como saiu no primeiro tempo, no lance do primeiro gol do Sport, ou do único gol do Sport, né? É impressionante aquilo, né? Uma coisa muito displicente, né? E não é a primeira vez que isso acontece, né? O Luiz Alexandre Felipe Chiqueto falando, o time estava jogando com o sub-20 e o povo está reclamando. Não é uma questão de reclamar, não, Luiz Alexandre. Eu entendo os desfalques, entendo tudo isso, cara. Entendo absolutamente tudo isso, mas eu acho preocupante o Flamengo jogar da forma como jogou no primeiro tempo, e a gente não pode tirar isso da análise. Foi um primeiro tempo absolutamente vexatório do Flamengo. É claro que veio a goleada. Eu acho que o Flamengo vai terminar essa rodada. Não é uma rodada, na verdade, né? São 2 jogos apenas. Na liderança do Campeonato Brasileiro, acho que o Palmeiras vai ter muitos problemas contra o Santos na Vila Belmiro. Mas, cara, não dá para tirar do contexto as 2 expulsões, né? Não dá para tirar isso do contexto, né? O Carlos Augusto está falando aqui, mesmo com essa goleada, não mudo minha opinião sobre Royal e Ayrton Lucas. Eu acho que são 2 jogadores muito limitados, né? O Carlos Augusto, os 2. Agora, o Flamengo goleou, cara. O Flamengo fez a parte dele. Diante das circunstâncias. Né? Diante das circunstâncias. O Flamengo, o Robson Barbosa está mandando aqui a música que a torcida do Tottenham, né, cantava para o Emerson Royal. Né? O Greisso está falando aqui, tem que comemorar, é evidente. O Wallace manda um superchat para a gente. O Santos vai fazer a boa. Eu acho que o Palmeiras não vai ganhar do Santos, apenas eu acho isso. Eu não posso dizer, prever o futuro, eu acho que... A gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes, o torcedor, ele paga o preço por causa de uns pé de rato do Carvalho, né? Uns pé de rato do Carvalho. Tava assistindo o jogo agora do Sport a história do programa tá versus muito Flamengo. E foi um jogo que até me surpreendeu ali no primeiro tempo, porque o Sport é uma equipe sem muitas pretensões. Mas ainda não, matematicamente não estava rebaixado. Mas a gente sabia que, embora matematicamente não tivesse rebaixado, virtualmente já era muito certo já que estava encaminhado o rebaixamento. Tanto que a torcida que comparecia no estádio, além de ser menos numerosa, não estava muito calorosa, né? Tava um jogo parecendo assim, uma partida meio amistosa. Só que aí o Sport começou o jogo bem. O Sport começou propondo uma marcação muito disciplinada. Em termos ali de composição de equipe, o Flamengo estava com uma equipe alternativa, uma equipe onde tinha jogadores ali que não estavam habituados a sempre jogar junto, então não tinha aquele nível de entrosamento como, por exemplo, tem quando está com a equipe titular. Era um time que sofreu seus desfalques e sentiu isso, dinamicamente falando. Sentia isso, pelo menos, no início do jogo, dinamicamente falando. E o Sport começou a gostar disso, começou a gostar do jogo.
e começou a tentar propor o jogo, e quando propunha o jogo, fazia o Flamengo também subir a sua marcação, porque se o Sport propunha, abria espaço no contra-ataque. Consequentemente, o Flamengo ia atrás do contra-ataque. Os primeiros minutos de jogo, o Flamengo até começou parecendo assim, sabe? Mandando a linha mais alta, querendo pressionar, querendo sufocar o Sport. Aos poucos, quando os jogadores do Flamengo começaram a sentir que tinha algumas jogadas em profundidade, algumas transições que o Sport fazia com velocidade e gerava um certo perigo, os caras começaram a dar uma recuadinha, deixar as linhas mais equilibradas e, pera aí, vamos calmar aqui. E é quando a forma propositiva que o Sport estava trazendo para o jogo, a dinâmica tática que estava seguindo, começou a fazer com que o Sport gostasse do jogo. E aí você tem o gol do Pablo. Né? O gol do Pablo, uma dormida ali do sistema defensivo do Flamengo, que não fazia uma boa partida, dava umas dormidas de vez em quando. E aí, até a torcida ficou animada, né? Até a torcida ficou animada. Galera, tudo começou a ficar animada com o jogo com o Sport